irmãos, estamos aqui mais uma vez para juntos, falarmos um pouco a respeito da palavra de Deus. E quando a gente vai pregar para alguém, é interessante, e eu fiquei meditando sobre isso. Às vezes a gente começa a falar de Jesus e a pessoa diz: olha, todos os caminhos levam a Deus. E não é uma frase, ela é uma frase muito comum, né, quando você está pregando para alguém. Porém, algumas pessoas falam exatamente assim, afirmando: todos os caminhos levam a Deus. Outras pessoas até perguntam. Na verdade, as pessoas gostam de dizer isso e dizem assim: todos os caminhos levam à venda. É verdade, todos os caminhos levam à venda, né? Todos os caminhos, uns mais longos, outros mais curtos, mas, brincadeiras à parte, a Deus a coisa é bem diferente. E a Bíblia ela nos garante que só há um caminho, que é Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só há um caminho. Todas essas religiões e essas filosofias, né, que negam a Deus, que negam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, essas religiões, essas seitas, essas coisas que excluem Jesus, elas são falsas. Elas têm como objetivo exatamente nos afastar de Deus. Esse é o objetivo de Satanás: afastar o homem de Deus. Porque a salvação ela vem por meio de Jesus Cristo. E não há como o homem encontrar uma outra forma de ser salvo a não ser pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É bem interessante que o homem, ele tem dentro de si, ele tem um vazio, né? Todos nós precisamos de Cristo. Lá no fundo do nosso coração, lá no fundo mesmo, todo homem sente a necessidade de adorar, né? Ele precisa adorar. E ele precisa adorar a Deus. Isso é algo que Deus deixou, sabendo que só Ele pode preencher. Porém, o homem, como ele é cego diante de tantas coisas, diante das coisas do mundo, ele não percebe que quem pode preencher esse vazio é Deus. Então, ele procura muitas coisas para que ele possa encontrar a Deus. E tudo isso afastou. O que afastou Deus, o homem de Deus, foi o pecado. Somente quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário é que ligou o homem novamente a Deus. Aí sim, nós podemos chegar diante de Deus porque temos a Cristo como nosso advogado, como aquele que entregou a sua vida por nós. Então todas essas filosofias, e isso tudo que afasta, falsas religiões, isso tudo é para falsamente preencher um vazio no homem e fazer com que o homem pegue um caminho errado, não é? Quando nós falamos de Jesus, e desde o começo Deus ele se revela para o homem. Desde lá do começo, ele sempre se revela de uma forma muito clara. O homem é que complica, o homem é que decide não prestar atenção nas coisas de Deus. E aí, é por isso que o caminho para a perdição é tão largo, é tão fácil chegar a um lugar longe de Deus, porque o mundo tem muita coisa que brilha, mas na verdade nenhuma de valor. Então essas religiões, elas distorcem a verdade sobre Jesus e elas são usadas pelo diabo exatamente para manter o homem longe da salvação. O diabo é o pai da mentira, então ele tenta fazer de todas as formas, enganando o homem para que ele fique o mais longe possível das coisas de Deus. Mas o sacrifício de Cristo na cruz, ele pode ligar o homem novamente a Deus. Nós não podemos chegar sozinhos, não pelos nossos méritos diante de Deus, de forma alguma. É necessário Cristo na nossa vida, nós buscarmos a Deus. Então, somente através de quem acredita em Cristo, acredita exatamente no que o sacrifício de Cristo, é que ele vai ter a Cristo como seu Salvador. Agora, quem rejeita a Deus está rejeitando a salvação, não é? É interessante, alguns dias atrás, vendo uma reflexão de um jovem que ele estava para ser executado. E aí o juiz, ele pensou: eu vou me disfarçar, né? Todo mundo dizia que ele era um bom jovem, mas ele estava para ser morto, né? Por algo que ele tinha cometido. Mas as pessoas davam: não, esse jovem e tal. E aí o juiz, na verdade o governador, que poderia assinar
a sua liberdade, ele se disfarçou de um pastor. Ele colocou um paletó, levou sua Bíblia e foi até aquele jovem. E quando aquele jovem chegou para falar com ele, o jovem não quis saber dele, né? Ele não quis saber daquele homem. E ele insistiu, e ele disse, eu não quero saber, não me fale nada disso, você é pastor, suma daqui. E ele falou muita coisa. Quando ele saiu, o carcereiro chegou e disse, olha, aquele homem não era um pastor, aquele homem era um governador que poderia ter assinado a sua liberdade. E aquele jovem ficou muito triste, chorou muito. E no dia da execução, aquele jovem, ele pediu a palavra antes de morrer. E ele disse, olha, eu quero dizer que eu tenho plena convicção de que eu não vou morrer pelo crime que eu cometi, ou porque... Não é por isso. Mas eu vou morrer porque eu rejeitei o perdão. E muitas pessoas estão indo para o inferno exatamente porque estão rejeitando a salvação. Todos os caminhos não levam a Deus. Se nós pensarmos que é para a salvação, somente Cristo é que nós podemos chegar a Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porém, se por outro lado, se nós pensarmos não na situação de salvação, mas se formos pensar quem vai chegar diante de Deus, aí sim eu poderia dizer que todos os caminhos vão estar sim. Você vai conseguir chegar diante de Deus. Agora, não para a salvação. Para a salvação só há um caminho, Jesus Cristo. Mas todas as religiões, todas as filosofias falsas, aquelas que rejeitam a Cristo, aquelas que não querem, que não obedecem a Deus, aí sim, todos chegarão diante do tribunal de Deus. Quando as pessoas estiverem, sim, buscando, enquanto as pessoas estão buscando as outras coisas na vida, elas estarão longe de Deus. Mas depois da morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo. E aí sim, depois disso, todos os caminhos, qualquer caminho, certo ou errado, aí sim estarão diante de Deus. Se alguém diz que os caminhos levam a Deus para defender um pluralismo de religiões, algo que diga que justifique, né, ele está adorando a outras coisas, aí, se você diz que vai chegar ao céu, que todos os caminhos levam a Deus por isso, eu posso garantir, através da palavra de Deus, que não. Porém, se a pessoa estiver aí dizendo que todos os caminhos levam a Deus porque Deus é soberano e você vai dar de cara com Ele depois dessa vida, aí sim, estaremos todos diante do tribunal de Deus. Todos estaremos prestando conta a Deus daquilo que fizemos. Tudo vai passar diante de nós. Os seus atos heróicos, os seus atos de bondade, mas também os seus atos vergonhosos. Aquilo que nós muitas vezes fazemos e que não queremos que ninguém saiba, estaremos diante de Deus. E aí sim, todos os caminhos levarão a Deus. Uns para a salvação eterna, outros para a condenação eterna. Essa é a verdade. Nós não podemos, como diz as pessoas mais velhas, tapar o sol com a peneira. Isso é verdade. Estaremos todos diante do tribunal de Deus. Então essa frase, todos os caminhos levam a Deus. Você que não tem Cristo ainda, você que ainda não aceitou, você ainda que não entendeu o que Deus fez por nós, enviando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós, é preocupante. É melhor que você não fique falando essa frase por aí, sem realmente tomar ciência do que ela quer dizer. O nosso Deus, Ele enviou o seu Filho porque Ele ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe por que essa tal maneira? Porque é impossível nós conseguirmos falar com palavras, né? Passarmos para alguém o tão grande amor de Deus. Eu tenho uma única filha. E o amor que tenho por ela, todas as mães têm pelos seus filhos. Mas eu jamais daria minha filha pela vida de ninguém. Mas Deus deu o seu Filho na cruz do Calvário e Jesus deixou levar até a cruz
por amor a nós. Há 2020 anos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, eu e você não éramos nenhum projeto para nós, mas para ele já sabia que estava morrendo por mim e por você. Ele já estava vendo que nós precisaríamos de salvação. E aí, ele se doou por mim e por você na cruz. Oxalá que você, neste momento onde você, não sei qual o momento em que você vai ver esse vídeo, você reconheça que esse vazio que tem dentro de você, essa necessidade de adorar alguma coisa, e por isso as pessoas adoram todo tipo de coisa, né? Todo tipo de... o que as pessoas querem adorar, se prostram diante dessas coisas, sem ao menos refletir que elas não têm vida, que são coisas falsificadas pelo inimigo, só para nos deixar longe de Deus. Então, reconheça que Jesus, ele veio exatamente para que você possa reconhecê-lo como Salvador, e esse vazio que você tem na sua alma, na sua vida, você possa reconhecer e adorar o Senhor. A sua alma clama por Deus. E que neste momento onde você está ouvindo esse vídeo, você reconheça que Cristo é o único caminho que conduz ao céu. Para a salvação, é o único caminho que leva a Deus. Para a perdição, há muitos caminhos e todos estaremos diante de Deus, prestando contas daquilo que fazemos. Que Deus te abençoe e que você reflita comigo. Deus te abençoe.